Olá, amigas! Olá, amigos do nosso canal Brasília 24 horas. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje, dia 21 de julho de 2020, venho trazendo mais uma informação a respeito da reforma tributária, que no vídeo de ontem comentei e trouxe aí a informação para vocês dessa reforma tributária do governo federal. Bem, gente, a primeira parte da proposta já chegou, né? Nesta terça-feira ao Congresso. O texto ele prevê apenas a unificação de PIS e CONFINS, sem incluir tributos locais nem ceder a receita a estados e municípios. Outras mudanças anunciadas ficarão para a segunda fase. Então, gente, o ministro da Economia Paulo Guedes, vai entregar hoje, né, no dia 21, ao Congresso a primeira parte da proposta de reforma tributária do governo, conforme havia antecipado na semana passada. A previsão é que o próprio Paulo Guedes e o secretário da Receita Federal, José Tostes, compareceram ao Congresso no início da tarde para fazer a entrega da proposta aos presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara, Rodrigo Maia. O projeto é a primeira etapa das mudanças a serem indicadas pelo governo para o sistema tributário brasileiro, considerado complexo demais por investidores internacionais. E nessa etapa, a intenção é unificar os dois tributos federais sobre o consumo de PIS e CONFINS, criando aí um imposto de valor agregado, tá, que é o federal. E a alíquota do IVA federal ela deve ficar entre 11% e 12%, segundo as simulações. Essa unificação ela não requer mudança na Constituição Federal e, por isso, tem uma tramitação mais fácil no Congresso. A proposta da área econômica também mantém a base de arrecadação estável e, com isso, não atende ao pleito de ceder parte da receita desses impostos a estados e municípios. Mais adiante, o governo deve propor novas mudanças no sistema tributário, englobando o Imposto sobre Produtos Industriais, que é o IPI, e também incidente nas compras de bens e serviços. Ele deve ser tratado em outra fase da proposta e virá um imposto seletivo que incide apenas em produtos específicos. Também vai estar sendo englobado mudanças no imposto de renda, também retorno da taxação sobre a distribuição de lucros e dividendos e também criação aí de um tributo sobre o comércio e os pagamentos em meio eletrônico, similar à extinta CPMF, para desonerar a folha de pagamentos. Esses pontos que já foram levantados pela equipe econômica e debatido em público nas últimas semanas, só serão levados ao Congresso na proposta seguinte após o fim da pandemia. E sem a questão de emenda constitucional, para não esbarrar na Constituição Federal, o IVA a ser proposto terá de ficar restrito à arrecadação federal, sem mexer no imposto sobre circulação de mercadorias e serviço, que no caso aí é o ICMS estadual, e no imposto sobre serviço, que é o ISS municipal. A unificação desses tributos só poderia ser feita com uma proposta de emenda constitucional, a PEC, que exige aí o quórum elevado para aprovação no Congresso. Mudanças mais simples podem ser feitas por projetos de lei ordinária ou complementar ou por medidas provisórias. Os projetos de lei, eles precisam ser aprovados por a maioria simples na Câmara e no Senado. E medidas provisórias têm vigência imediata e assim que publicadas, mas depois precisam ser confirmadas por ambas as casas também por maioria simples. Já as propostas de emenda à Constituição precisam passar por 2 turnos de votação na Câmara e Senado, com aprovação por 3/5 dos parlamentares. Quanto à questão da manutenção da receita, a intenção do Ministério da Economia nessa primeira fase da reforma é manter intacta a base de arrecadação, conforme já formaram a assessora especial do Ministério da Economia, Vanessa Canado, e o secretário da Receita Federal, José Barroso Tostes Neto. E com isso, a área econômica indicou que não aceitará a proposta
dos secretários estaduais de Fazenda, encaminhada em setembro do ano passado ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, de que o governo federal reduza sua fatia na arrecadação da tributação sobre o consumo, com consequente aumento da parcela dos entes da federação. E o governo também propôs, por outro lado, transferir mais recursos do petróleo aos estados e municípios. Em novembro do ano passado, Vanessa Canado tinha afirmado que não é competência da União lidar com os tributos dos estados e municípios e que, por isso, o governo não enviaria uma proposta envolvendo tributos estaduais e municipais sobre consumos. Essa reforma aí, que se diz difícil, né? Diferentes governos tentaram, sem sucesso, fazer a reforma tributária nas últimas décadas, focado principalmente na tributação sobre o consumo. As tentativas esbarraram em resistências regionais, partidárias e de diferentes setores produtivos, todos representados no Congresso Nacional. A simplificação da cobrança de impostos é considerada por especialistas como fundamental para a retomada do crescimento econômico. Analistas e investidores reclamam do elevado número de tributos e da complexidade do sistema tributário brasileiro e avaliam que isso afasta investidores. No caso do ICMS estadual, por exemplo, há 27 diferentes legislações vigentes no país. Relatório no caso de Doing Business do Banco Mundial de 2019 mostra que entre 190 países do mundo, o Brasil manteve 184 posições no critério pagamento de imposto. E o Brasil continua sendo o país onde as empresas gastam mais tempo para calcular e pagar impostos que 1.958 horas por ano em média, e na Bolívia, que ocupa o penúltimo lugar, são de 1.025 horas por ano. E na Argentina, o tempo médio é de 311,5 horas ano, e já no México o número cai para 240,5 horas ano. E quanto, gente, essa tramitação no Congresso, a área econômica avalia que esse novo IVA federal sobre o consumo será compatível com as PECs, em discussão no Congresso Nacional. Isso significa que, se houver a posterior unificação com os impostos estaduais e municipais, o IVA poderá ser incorporado e, se não, pode seguir separado dos tributos estaduais num modelo chamado IVA dual. Atualmente, há duas propostas sendo discutidas pelo Congresso Nacional. Na Comissão Especial da Reforma Tributária, formada por deputados e senadores, a proposta do governo também será enviada para essa comissão. A primeira, de autoria do economista Bernard App, do Centro de Cidadania Fiscal, prevê a substituição de 5 tributos, que é o PIS, CONFINS, IPI, ICMS e ISS, por um só. Então, Imposto sobre Bens e Serviços, que é o IBS. A segunda é tramitado no Senado do ex-deputado Luiz Carlos Auri, que prevê a substituição de 9 impostos por um e cria um imposto seletivo. Os textos em discussão no Congresso Nacional, assim como a proposta do governo federal, não reduzem a forte concentração da taxação sobre o consumo dos brasileiros, o que penaliza a parcela mais pobre da população. Atualmente, a carga tributária brasileira sobre o consumo está bem acima da média da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, o Clube dos Países Ricos, e também acima da carga vigente nos Estados Unidos, ok? Então essa foi a nossa informação atualizada, tá, sobre essa reforma tributária, que agora foi resolvido, está sendo hoje resolvido a primeira parte dessa reforma tributária, ok? Qualquer dúvida sobre este tema, deixa aqui nos nossos comentários. Essa informação de hoje, a fonte dela é do site G1, tá? Espero ter contribuído com vocês com mais dessa informação. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua companhia. Dê o seu like, não se esqueçam de ativar o sininho para vocês continuar recebendo mais informações,
mais notícias, ok? E também compartilhe esse vídeo com seus familiares, com seus amigos e, se possível, dá uma força para o nosso canal, se inscreva no nosso canal para mantermos esse canal ativo e operante. E vocês que já vêm aí acompanhando as nossas informações, mas ainda não se decidiram, vem fazer parte da família Brasília 24 horas, ok? Será muito bem-vindo. A nossa proposta aqui é trazer informação de qualidade, de fonte segura e principalmente trazendo à luz dos seus direitos. Tenha um dia abençoado, força, fé e coragem. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.